Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF. Fortaleça com like, inscrevam-se e vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. Não adianta trazer reforço e continuar o Luiz Castro, porque ele não sabe nada. Não sabe rigorosamente nada. Botafogo não tem esquema de jogo. Botafogo é um time que joga aberto. Um espaço muito grande entre os homens de meio campo e a zaga. Qualquer um joga por ali. Botafogo não tem alternativa. Se você fechar os lados, acabou. Perfeito. O Botafogo não tem uma variação de jogada. Sim. Botafogo não tem rigorosamente nada. Você vê um ano e sempre uma desculpa. Ah, mandamos 2 bolas na trave. Ah, porque o goalkeeper adversário... Pô, não tem nada. Não adianta reforço não tocar o treinador. É isso. Hoje é dia 21 de março. 2 Tomara semanas. que eu esteja errado. Daqui a 2 meses os caras batem em mim. Viu? Eles foram lá no canal do Thiago e falaram que eu quero que tirem cortes aqui e falem. Careca burro. Pode me chamar de... Ah, viu? Ninguém aqui tá torcendo contra. Futebol é momento. Hoje ele não dá. Quer ver uma coisa? Se eu fosse alguma coisa, se eu fosse uma coisa também, que eu vou falar aqui. O Mazuco também tá me decepcionando. Então, é legal você entrar nisso, Valdir, porque vai muito de encontro ao que o também o Gentili tá tá falando. Anunciando muita coisa. Não é culpa de um homem só. Não, tem vários. Existem alguns fatores hoje acontecendo no Botafogo que prejudicam o trabalho de campo. Sim, com certeza. O Castro tem culpa? Claro Também. que sim. A questão de você falar isso aí. não tem variação padrão, tática. Não tem nada. O meu entendimento é o seguinte, eu concordo 100% com o que o Gentili falou e eu vou um pouco mais além. Eu separo muito assim, um bom profissional de um bom trabalho. Existem bons profissionais que às vezes fazem maus trabalhos. É isso. Pra mim é o caso. Eu entendo o Luiz Castro, por isso que eu defendi ele por tanto tempo, como um bom profissional que entende muito de futebol. Não, isso Excelente comentarista. Inclusive, Porra. mas assim, é um cara que entende... A Globo com o dinheiro que ela tá economizando agora com a Central do Apito, poderia poderia contratar o Luiz Castro. Podia levar ele, rapaz. Podia levar ele. Leva ele. O Rizek, meu garoto. Convida o Luiz Castro. No meu entendimento, ele ele. e a equipe técnica dele são pessoas que entendem muito de futebol. Sim. Mas, de fato, assim, tem algumas coisas engessadas que às vezes não vão funcionar no Brasil também. Porque, por exemplo... lidar com o jogador, talvez... Lidar com o jogador é uma coisa... Dar um carinho às no jogador. É diferente. Às vezes a sinceridade, pelo menos nas coletivas, eu vejo sempre defender o jogador. É muito a gente não isso. sabe o interno. A gente não tá lá no interno. Que futebol, você sabe que existe o interno e o externo. Sim. O futebol é uma grande mentira Sim. de frases feitas. Então, não sei o interno, mas o externo, ele defende os jogadores. Sim. Não, e é o papel dele. Mas se ele queimasse jogadores externamente, acho que não, aí já aconteceu já o Conte, né? O novo caso Conte lá, falando que não tem O como. Rogério Ceni cansa de fazer isso. Eu queria só encerrar só minha opinião sobre Claro, o Luiz Castro, porque pra não parecer que eu fiquei em cima do muro, se eu demitiria ou não. A questão é, acho o Luiz Castro bom treinador? Acho. Mas no Botafogo não tá dando certo. E no Botafogo, ele tá incluído num cenário que o Tono prometeu uma coisa que não tá cumprindo e ele não consegue resolver a situação com o que tem. Sabe o que eu faria? Se eu fosse... Tem técnico hoje eu traria um fora treinador... que consegue resolver o problema do Botafogo? Tem. Por exemplo, traz um Cuca, traz um Voivoda, se trouxer com esse mesmo time... Vai jogar mais. O time evolui. Vai O time jogar evolui. Talvez o Vitor Sá, que todo mundo odeia, jogue bem. deu uma resposta. Uma coisa que Porque, de repente, desculpa interromper, Valdir. Não. Esse time não casa as peças, talvez, com O a maneira esquema de que ele jogo. monta. É um time que, de repente, com os depois. pontas que não funcionam, já venho falando isso no canal constantemente. E aí, ele não é santo. Que ele participou dessa montagem. Principalmente da primeira janela. A primeira janela tem o DNA total do Luiz Castro. Total dele. A segunda janela Piazon, já teve mais Lucas scout. Fernandes, Sauer, Felipe Sampaio, Vitor Sá, todos tiveram o dedo. todos. Patrick de Paula foi Patrick aprovado por também. ele. Mas esse, Então, coitado, até vinha jogando bem, mas teve essa infelicidade. era o novo Patrick de Paula. É. Mas se você não tem pontas funcionando, você tem que pensar em alguma coisa. Por exemplo, a solução que ele teve pro time melhorar foi tirar o principal jogador técnico do time, que é o Lucas Fernandes. Um jogador que, pra todos os atletas... Né? Agora. Sim. Não, nos 2 últimos jogos. O Lucas Nos Fernandes é um últimos jogador jogos. que foi barrado no Botafogo. Não seria melhor você buscar uma solução tática pra encaixar os 2 jogadores melhores tecnicamente que você tem, como Lucas Fernandes e Eduardo, pra eles jogarem juntos? Meu amigo, dá pra jogar. Você joga no 4-4-2, você bota lá Ele fez Danilo isso, pô. Barbosa ou Contra o Tietê. Santos. Danilo Barbosa ou Marlon Freitas, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. O time fica compactado de 2 na E frente. você fecha a linha ali lateral. Nossa melhor partida no ano foi contra o Santos. Foi. Como é que ele jogou 4-4-2 com o Júnior Santos de segundo atacante junto com... Verdade. Mas ele, o Ele problema- jogava por trás, jogava Jogava por trás. Era um 4-4-1-1. Quer ver uma Era coisa? isso. Ele não conhece o futebol brasileiro. O ano passado ele não conhecia. Você, para vir para o Brasil, você tem que conhecer o time que você vai trabalhar e os seus adversários. E o Botafogo não tem, como o Vasco tem, um cara que é o Abel. Um cara para dar
Costa Laga, que foi um baita jogador, que foi um baita treinador, e um cara de grupo que segura o Barbieri. Tu vê que ninguém fala. Ele segura. O Luiz Castro não tem isso. Por que não quer, pagar Aí a gente entra na situação do Mazuco. A situação do Mazuco. E o Textor. Exato. O também não conhece. O Castro não conhece, mas o Textor também não conhece. O Textor não conhece futebol brasileiro. O Textor comprou briga com a Ferdi. Às vezes Era uma briga que dava pra comprar? Não dava. Às vezes é por isso que o torcedor às vezes nem entende por que todos os influenciadores estão falando sobre CEO. Porque é isso, é alguém que conheça mais. Pra ser a voz do Textor aqui. Porque o Textor é dono de muitos clubes, ele é dono de uma empresa, ele não é o dono do Botafogo. Mas futebol e que, pô, eu botaria um ex-jogador, não tô querendo fazer lobby pra ninguém, um ex-jogador, já que não quer tirar o cara, então bota um diretor técnico renomado. Infelizmente, Valdir Espinosa faleceu, porque era o cara que vinha fazendo um bom trabalho no Botafogo. Ele fez no Grêmio no recente Grêmio também, com o Renato, antes de pôr no Botafogo. Sim. Aí ficou O doente. cara pra infelizmente, amenizar faleceu. algumas coisas. Mas pra ser aquelas coras. Eu É que isso aí é mais o gerente de futebol, vamos dizer, né? Não, é um diretor Eu técnico. quero fazer a pergunta pra vocês. O CEO é mais do que isso, né? Eu acho que tem que ter um... O senhor é acima. Eu quero fazer a pergunta pra vocês. Fala. Quem é a voz do Textor aqui no Brasil? Quem são os olhos do Textor aqui no Brasil? A gente vê. É o Tairo, mas o Tairo não tá no futebol diariamente, o Tairo também tá na parte estrutural do clube. Quem é o olho do Textor no dia a dia é o André Mazuco. Perfeito. Fato. Será que o Mazuco não tem receio de passar para o Textor que tem alguma coisa assim, de repente, poxa, falar que o time não pode render com ele, não pode melhorar, ele vai achar que eu sou culpado por não ter passado isso antes, de não ter informado um pouco antes? Talvez. Será que o Mazuco, ele tá passando realmente... Gente, isso aqui não é informação, isso aqui é uma pergunta. É uma pergunta, né? Que Você tá fazendo uma pergunta, é isso. A gente vai responder. Será que... Não, tem que contextualizar muito bem, porque a gente sabe como que funciona. Será que não tem, às vezes, um pouquinho de receio do Mazuco de passar na íntegra? Olha, tá acontecendo isso, e eu acho que tem que demitir o Luiz Castro. Eu acho que a demissão do Luiz Castro pode ser o melhor. E o Textor tá um pouco, digamos que sem saber o que está acontecendo, por ele não ter um CEO, que é uma irresponsabilidade. O Botafogo com um ano de planejamento, um ano de projeto, e não ter um CEO. Perfeito. E ele deixou bem claro na live do Fogão Net, que o Gentili foi um dos hosts, de que o Tairo não é um CEO, o Tairo é uma pessoa que está ajudando ele ali dentro. E o outro ponto que eu quero falar depois, mas vai, continua. Então, não tá faltando isso. De repente, o Textor vir ao Brasil, ficar uma semana aqui, entender o que está acontecendo, analisando com os próprios olhos dele. Totalmente. E se tiver que demitir Mazuco, demite. Se tiver que demitir o Castro, demite. E zera tudo e recomeça agora. Porque o meu medo é o quê? Contrata jogadores, chega no começo do Campeonato Brasileiro, 6, 7 rodadas, o time não funciona, e a pressão aumenta, vira drama, aí você vai demitir, vai ter que contratar um técnico sem tempo para trabalhar? Eu acho que você colocou muito bem, Thiago. Parabéns, você colocou muito bem. Falta uma pessoa no departamento de futebol, ou um cara para ajudar o Mazuco, um cara mais, sabe, que tenha mais campo e bola, que tenha jogado, um diretor técnico. Ou então você faz o seguinte, chama o Luiz Castro e fala, vem cá, filhinho. Vira você esse cara. O histórico, eu tenho amigos que trabalham em Portugal, conhece o trabalho dele, ele nunca foi um técnico de ponta, ele foi revelador de jogadores. Sim. Então Ele é um jogador... seguinte, não quer mandar ele embora, até gosta por isso, dele? Desculpa, Valdir, só te cortar, abrindo só um parênteses na sua fala, o Castro ele veio muito por causa desse perfil, que era essa questão de construção de um time B, de um time sub-20. Time B é outro. Sim, mas lixo, que a ideia... Mas essa ideia era pra 2023? Exato, esse é o ponto. É porque a ideia do John Textor era já iniciar esse projeto tendo todo um link de coisas, de você fazer centro de treinamento, aproximado, não sei o que. O cara que indicou os caras para o Luiz Castro era mais do que o cara de fazer só o time jogar. Tinha uma concepção muito maior. Mas veio muito cedo. Veio muito cedo, esse é o ponto. Ele seria ideal ainda 25, sei lá. Começou errado com o time B. O time B perdeu de 4-0 para o Fluminense, foi eliminado no Caspinhas no ano passado. Esse ano conseguiu a prova de Mas ali teve um problema no Sub-20 por causa de um problema também estrutural do Botafogo. Um erro. Você tinha um time B, era para ganhar o Brasileiro de Aspirantes ou tirar jogadores e levar para o Molenbeek. E a gente esquece muito disso. O time B era baseado no Juninho. O Botafogo, naquela partida que perde por 4-0, não tem o Juninho. Sim. Sim, mandou o jogador lá pro Molenbeek e desfraqueceu aquele time agora. Porra, com todo respeito aqui, time B.
Ganhou, foi campeão, vai todo mundo lotar de negócio, não vai. Time B O não- importante é botar o Jefinho. brasileiro não, Mas o Jefinho, o time B já foi pago. Com a venda do Jefinho, o sim, time B sim. já foi pago. Então acaba Imagina agora. você revelar um jogador por Acaba o ano. time B, acaba o time B. O time B não ganha nada, só toma porrada e a gente fica irritado. Perdeu pro Tupi de Juiz de Fora agora. Pô, pelo Fiquei amor de sabendo por um pai de um jogador que estava lá. Aham. Foi roubado! Roubado? Roubado contra o roubado? Tupi. Então faz o seguinte. Conseguiu ser. Houve um pênalti Quer melhorar? mandrake Quer a melhorar? favor do Tupi de Juiz de Obrigado, Fora. meu querido. Quer melhorar? Traz o Cuca. O Cuca. Ih, rapaz. Traz Isso é um o corte Cuca. importante. Traz o Cuca. Ou então o Dorival Júnior. Ou um dos dois. Até o Jair Ventura, que é um baita treinador. Traz também. Alguém que conheça. Não, aí tu foi, tava bem. Tu tava bem, né? Pô, aí tu botou Tá bom. o Jair, aí tu passou. Pô, Valdir, te O Jair respeito é bom pra do Botafogo, caramba. Mas, pô, eu não quero o Luiz Castro, que não sabe nada. Ele não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe dar padrão de jogo. Não se relaciona bem com o grupo. Não sabe nada. Ô, Textor, vem ao Brasil. Pô, a gente Faltou ajuda ele do no Uber Faltou. o Luiz Castro ir embora. A gente ajuda no Uber pra ir embora pra Portugal. Paga o teu Não, só, não, não precisa de Uber, não precisa de Vai muito ser caro. Uber. 10 mil. Olha, meu, com que Se ganha Uber é essa caro- comissão técnica do Botafogo? O Botafogo tinha que ter com. O problema é que mandar embora eles vão continuar ganhando. Esse é o ponto. E pra mandar embora tem O erro foi o 10 governo- milhões, 12 milhões, não é isso? Então pega pagar. ele, bota ele diretor técnico. Filho, fica lá na arquibancada. Cai pra cima? Cai pra cima, manda. Ele não pode Tropa de ficar na elite. beira do campo.